Amém, queridos e queridas. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo Senhor Jesus, que deu a vida dele por nós. Glória a Deus por esse tempo de adoração, onde realmente nós podemos, através das canções, declarar o nosso amor a Jesus. Declarar, às vezes, algumas coisas que nós não conseguimos dizer naturalmente. Através de uma música, através de uma canção, através de um louvor, nós podemos declarar o nosso amor por Jesus. Porque, sem dúvida alguma, Ele é o amado da nossa alma. Eu tenho certeza que você concorda comigo, amém? Muito bem, meus amados, que bom. Hoje nós podemos estar aqui novamente, juntos, celebrando ao Senhor, nesse culto de celebração. Ainda que seja online, ainda que eu esteja aqui, você na sua casa, nós podemos dizer com toda certeza que nós temos um só coração, e esse coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o mesmo Espírito que está aqui, está com você aí na sua casa, o mesmo Espírito que fala comigo, fala com você, o mesmo Espírito que move o amor de Deus no meu coração, move no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em mim e você, que somos templo do Espírito Santo de Deus. E isso é uma bênção, poder celebrar a Deus independente de onde nós estejamos. Glória a Deus, porque o Senhor nos possibilitou isso, amém? Muito bem, queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, aliás, muitas palavras. Então é o seguinte, eu quero desafiar você nessa noite a pegar um caderninho, uma folha, uma caneta, qualquer coisa que você tenha aí em casa para fazer anotações. Porque nós vamos ler alguns textos da Bíblia, e alguns textos da Bíblia eu vou só falar. Mas eu queria desafiar você, durante essa semana, a ler os textos sobre os quais nós vamos conversar hoje à noite. Eu gostaria que você anotasse, porque nós não vamos ter tempo de detalhar cada um desses textos, mas eu quero desafiar você a meditar, a explorar esses textos que nós vamos ler hoje à noite. Eu queria desafiar você realmente a estudar mais profundamente os textos que nós vamos ler hoje à noite, amém? Então, anote aí todos os textos que eu for falando, para você poder ler o contexto, as histórias que envolvem esse texto, tá bom? Então, para começar, a nossa palavra de hoje, né, chama Segundo o Coração de Deus. E essa palavra, essa frase, ela sempre mexeu muito comigo, ela sempre foi um motivo da minha oração. Porque desde que eu conheci Jesus, quando eu tinha 18 anos, isso já faz bastante tempo, eu orava sempre para o Senhor e dizia assim, Deus, eu quero ser uma mulher segundo o seu coração. Só que quando eu era recém-convertida, eu não sabia muito bem o que essa palavra significava. Eu não tinha ideia do que significava exatamente ser uma mulher segundo o coração de Deus. E na medida que eu fui conhecendo Jesus, conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu amor, a gente vai entendendo um pouquinho mais do significado dessa frase. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Mas, ultimamente, o Senhor tem falado mais coisas sobre isso. E nós, como vocês sabem, aqui na Fonte Recife, nós estamos num plano de leitura, né, anual. Nós queremos ler a Bíblia toda durante esse ano. E por isso nós estamos agora aí lendo os livros históricos e passando por 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Samuel, enfim, né, aliás, 1 e 2 Samuel vem antes, mas tudo bem. E a gente está lendo esses livros, e esses livros falam das histórias dos reis de Israel. Obviamente, por isso que chama 1 Reis e 2 Reis, deu para entender, né? Muito bem. Então, nós estamos lendo sobre a história dos reis de Israel, e é muito legal ler esses livros históricos. E nesses livros históricos, então, tem a história de um rei, que é o rei Davi, que você já sabe disso, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não foi chamado um homem segundo o coração de Deus só no Antigo Testamento. Ele também foi chamado um homem segundo o coração de Deus no Novo Testamento. Eu quero que você leia, abra comigo e leia comigo Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 22. Nós vamos ler 2 versículos só, o 22 e depois o 36. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo, Atos, capítulo 13, versículos 22 e 36. Nós também vamos ter os versículos aí na tela do YouTube. Então, você pode acompanhar também pela tela do YouTube, se você quiser. Diz assim,
Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Veja, o contexto disso aqui, Paulo está pregando numa sinagoga, e ele está falando a alguns judeus, alguns gentios tementes a Deus, e ele está explicando basicamente o plano da salvação para os judeus. Ele está dizendo, ele está recontando partes da história do povo de Israel, para chegar até Jesus e dizer assim, que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou, e agora ele não está mais vivo. E na medida em que ele vai contando essa história, né, para os judeus, para chegar até Jesus, no meio dessa história que Paulo está relembrando, ele fala sobre Davi. E o que ele diz sobre Davi? Eu acho muito legal, porque quando Paulo fala aqui sobre o Davi, e ele diz que alguém testemunhou que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é qualquer um que testemunhou. Ele está dizendo aqui que o próprio Deus disse a respeito do Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E não só isso, Deus diz sobre Davi que Davi faria a vontade de Deus, toda a vontade de Deus. E lá no versículo 36, eu quero que você veja lá também comigo, está escrito o seguinte, depois de Paulo dizer, ele vai continuar falando, né, que Jesus veio e tal, e que Davi escreveu num salmo que o servo de Deus não veria decomposição. E daí o Paulo vai dizer assim, olha, Davi morreu e, né, e o seu corpo decompôs. Mas antes de falar sobre isso, para dizer que Davi estava falando a respeito de Jesus, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre Davi, sobre o que o Paulo escreveu sobre Davi. E ele disse assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Até aqui por enquanto. Olha que legal. Olha o que Paulo agora não é mais só Deus falando, né? Claro que Paulo foi inspirado pelo Senhor, mas o que Paulo fala de Davi? Qual é o testemunho que Paulo dá de Davi aqui? Ele diz assim, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Então, tem algumas coisas muito importantes nesses 2 versículos que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa é a seguinte, Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi era um homem segundo o meu coração, Deus diz. Mas como que a gente sabe o que é ou por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Quando eu estava lendo as histórias lá dos reis de Israel, principalmente lá em 1 Samuel, é impossível a gente ler 1 Samuel e não dar uma comparadinha, nem que seja uma comparada básica entre o Saul e o Samuel. A Bíblia, esse versículo que nós lemos em Atos 22, ele começa dizendo assim, depois que Deus rejeitou Saul, ele escolheu Davi, de qual testemunhou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, é impossível a gente não dar uma comparadinha do Saul e Davi. Porque eu fico pensando o seguinte, por que Davi, os dois foram escolhidos por Deus? Os dois foram ungidos reis segundo a vontade de Deus. Mas daí, Deus nunca testemunhou a respeito de Saul que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus testemunhou isso a respeito de Davi. E eu fiquei perguntando, Deus, mas quando que isso começou? Quando que Davi, antes da gente saber exatamente o que significa ser um homem segundo o coração de Deus, eu fiquei pensando, quando que o Davi começou esse negócio de ser um homem segundo o coração de Deus? Então, se você abrir a Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, 1 Samuel 16, 7, vai dizer assim, o que está acontecendo aqui? Deus rejeita Saul porque Saul desobedeceu a palavra do Senhor, ele não cumpriu com toda a palavra que o Senhor havia dito que era para ele cumprir, eu já vou explicar isso um pouquinho mais adiante, ou não, depende, né? Mas acho que sim. E Deus escolhe ungir o Davi. E dele manda Samuel, o profeta, o sacerdote, enfim, lá na casa do Jessé, que era o pai de Davi, e ungir Davi. Só que quando Samuel chega lá, ele não sabe quais dos 8 filhos de Jessé
que era para ser ungido como o rei. O Senhor só disse assim, vai na casa de Jessé, que ele tem um filho, e eu vou ungir esse filho como rei. Daí, vão chegando os filhos, né, especialmente o filho mais velho, que daí está exatamente nesse versículo, o anterior a esse versículo que nós vamos ler, que diz assim, ó, o versículo 6. Quando chegaram os filhos de Jessé, né, para ser apresentado, porque Deus ia escolher quem ia ser o novo rei, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor ungiu. Por quê? Porque ele era o mais velho, ele era o primogênito, né? Então o primogênito ele tinha primazia, tinha direito de muitas outras coisas que os outros filhos não tinham. A Bíblia diz que ele era alto, forte. Ele era mais, assim, se você quer ter uma imagem geral do que o Eliabe era, pensa no pastor Juarez. Alto, forte e bonito. Então você imagina como que era a presença desse filho de Davi, esse filho de Jessé. O pessoal aqui, a plateia está dizendo que não é verdade, mas eu garanto. Né? Alto, forte, bonito, guerreiro, valente, corajoso, tudo isso, de alguma forma, a Bíblia fala que o Eliabe era. Então, quando Samuel põe os olhos nele, Samuel diz, com certeza esse aí vai ser o rei, com certeza esse aí vai ser o rei. E daí o versículo 7 vem o segredo dessa palavra. Que é um versículo super, hiper, mega conhecido, e com certeza você sabe ele de cor, mas mesmo assim eu quero ler com você, que diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, quando Samuel olhou para Eliabe e disse assim, com certeza é esse aí que Deus vai escolher, o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, presta atenção, o Senhor não vê como homem, o Senhor não vê como ser humano, o Senhor não vê como a mulher, o Senhor não... A gente olha para as pessoas e a gente julga pela aparência, normalmente é assim. E esse texto está dizendo que Deus não vê como homem. Por que Deus não vê como homem? Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando eu li esse versículo, eu já tinha lido esse versículo várias vezes, afinal, a gente sabe decorar esse versículo, na verdade. Mas quando eu estava pensando nesse versículo, eu estava pensando em Davi como um homem segundo seu coração, e quando eu passei, né, na leitura que nós estamos fazendo sobre esse versículo, parece que caiu a ficha, o Senhor revelou algo no meu coração. E eu entendi que Davi, ele começou a ser um homem segundo o coração de Deus antes de ser rei. A gente pensa que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque ele era rei. Porque ele defendeu, conquistou terras, obedeceu ao Senhor e fez todo aquele negócio. Mas não, perceba que Davi, ele já estava se tornando um homem segundo o coração de Deus antes de ser rei, antes de estar em evidência, antes de ser líder. Porque o Senhor, presta atenção, o Senhor, quando Ele olha para a gente, Ele não vê a aparência, Ele não olha para nós e vê somente aquilo que nós somos aparentemente. A Bíblia diz que Deus sonda, prescruta através do Espírito Santo os nossos corações. Deus conhece as intenções do nosso coração. Tem um salmo que vai dizer que antes mesmo da palavra chegar à boca, o Senhor já sabe de toda ela. Então, quer dizer, o Senhor conhece a gente mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode dizer com certeza absoluta que Davi, ele foi escolhido por Deus por causa do coração que ele tinha, e não por causa da aparência que ele tinha. Então, eu fico pensando que quando Deus olha para mim, o que Ele vê? Se Ele vê além da aparência, o que Ele vê? O que está no meu coração? O que eu carrego em mim? O que me faz ser ou não uma mulher segundo o coração de Deus? E quando eu penso nisso, eu fico encantada. Por dois motivos. O primeiro é que Deus sabe intimamente como está o meu coração e como está o seu coração. Deus, Ele vê o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece o nosso pecado. Ele conhece as nossas alegrias, Ele conhece as nossas tentações. Quando Deus olha para a gente, Ele sabe exatamente quais são os traumas que nós carregamos. Ele sabe exatamente as tristezas que nós carregamos. Ele conhece tudo, porque Ele vê o coração.
O Senhor, quando olha para nós, Ele não vê apenas essa imagem aqui. Ele vê o coração, Ele sonda as intenções, Ele conhece as intenções do nosso coração. E é interessante que a palavra diz que nós não seremos julgados por causa da nossa aparência. Nós não seremos julgados por aquilo que a gente come, a gente não será julgado por aquilo que a gente veste, a gente não será julgado pelo cabelo que a gente usa, a gente não será julgado por essas coisas. Nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Uau, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque a gente pode disfarçar as intenções do nosso coração com aparência. A gente pode fazer de conta que a gente é uma pessoa que a gente não é. Conforme o ambiente que a gente está, a gente pode disfarçar quem a gente é. A gente pode usar máscaras, como as pessoas dizem, né? Ah, está usando máscara, é uma mascarada, é um mascarado, não sei o que lá. Mas é interessante isso, porque em Deus, ou com Deus, ou para Deus, independente se a gente crê ou não em Deus, independente se a gente vive ou não com Deus, independente se a gente crê ou não na palavra de Deus, uma coisa é certeza, é verdade. Deus conhece as intenções do nosso coração. Então, com Deus não dá para a gente disfarçar nada. Não dá para fazer de conta que é santo, não dá para fazer de conta que é crente, não dá para fazer de conta que é bonzinho, não dá para fazer de conta que não tem raiva de ninguém. Eu já ouvi tanta gente falar assim, eu não tenho raiva de ninguém, mas que mentira, eu duvido que a pessoa nunca tenha sentido raiva de ninguém, ou não tenha raiva de ninguém, eu duvido, não é possível. Será que é só eu que sinto raiva das pessoas às vezes? Neto, o que você acha? Né? Não é possível isso. Talvez tenha pessoa que tenha realmente um bom coração. Deus o sabe, porque eu não sei, né? Eu nem entendo. Mas quando eu penso nisso, a gente sabe que Deus, Ele olha para dentro do nosso coração e Ele sabe exatamente as intenções do nosso coração. Ele sabe as mágoas e os traumas que a gente carrega, as raivas que a gente carrega, até o amor que a gente carrega, né? Ou a falta de amor. Porque não dá para se esconder de Deus. E é muito legal isso, porque quando os irmãos do Davi vão chegando, os 7 irmãos de Davi, né? Os mais velhos, porque eu imagino lá, com a minha imaginação santificada, eu imagino Jessé em casa, e ele trazendo o mais velho, Samuel dizendo, não é esse. Daí traz o segundo mais velho, não é esse. Traz o terceiro, não é esse. Vai assim, a Bíblia diz que ele trouxe todos os 7 filhos, e não era nenhum desse. E sabe o que acontece? Que dá a impressão que ninguém lembra que o Davi existe. Porque daí, assim, traz os 7 filhos, a impressão que eu tenho, na minha imaginação santificada, que daí fica todo mundo lá, um olhando para a cara do outro, e o Jessé dizendo, pois é, esses aí são os 7 filhos e tal. Porque o Samuel, ele precisa perguntar, não tem mais nenhum outro, não? A impressão que dá é que nem os irmãos e nem o pai, que é o Jessé, lembra que Davi existe. Você já prestou atenção? Porque o Samuel pergunta assim, e aí, não tem mais nenhum outro? Acabaram os seus filhos? E daí Jessé responde, é verdade, puxa, como que eu fui esquecer? Não diz isso na Bíblia, né? Isso é a minha imaginação santificada. Né? Como que eu fui esquecer? Tem o Davi lá, o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. Daí Samuel responde assim, olha, a gente não vai comer, não vai sentar na mesa para comer, até que o mais novo não... Daí Jessé se preocupou, né? Porque Jessé era crente, se não podia sentar na mesa e comer até Davi chegar, isso é um problema para crente não poder comer, né? Então ele foi rapidinho chamar o Davi, porque ele queria apresentar o Davi. E quando Davi chega, o que acontece? O Senhor diz, é esse, unge ele como rei sobre Israel. Davi foi escolhido por Deus, porque Deus já conhecia o coração dele. Deus já sabia não só o que Davi era, mas o que Davi se tornaria. Deus sabia que no coração do Davi havia um temor em Deus. Havia um amor por Deus, havia um amor pelas coisas de Deus. E sabe por que eu posso dizer isso? Porque veja bem, onde Davi estava? Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando... Davi, é interessante que Davi, ele estava longe da multidão.
ele não estava em casa. E olha que Samuel avisa Jessé que vai fazer o sacrifício. Então, imagina o profeta chegando na casa para oferecer sacrifício. Era um evento, era um super evento. E ele reúne os filhos, reúne o servo, prepara tudo e tal. E o Davi está onde? Lá, no pasto, cuidando das ovelhas. Davi não estava na multidão. Davi, ele estava sozinho. Davi, eu acho assim, né? Para usar uma linguagem aí de uns homens de Deus que a gente conhece aqui no Brasil, Davi estava dando uma chapadinha. Ele estava cuidando das ovelhas, ele estava curtindo a presença de Deus. Porque, imagina, o menino está lá, cuidando das ovelhas, pelo jeito estava sozinho, né? Porque os irmãos estavam todos ali, o pai, possivelmente a mãe, todo mundo. Ele estava sozinho lá, talvez um ou outro servo estava junto com ele, mas ele estava sozinho. O que ele ia fazer lá sozinho? O que você faz em casa sozinho nessa quarentena? A gente ainda tem rede social, a gente tem Netflix, a gente tem live para assistir, a gente tem Instagram para acessar, a gente tem Facebook para postar coisas e essas... A gente tem os vídeos da Fonte Church para assistir, porque agora todo mundo é muito crente, a gente só assiste vídeo de crente, a gente não lê outras coisas, a gente não faz nada, né? A gente fica ouvindo ministração, a gente fica lendo os livros que a pastora e o pastor mandam nas redes sociais, todas essas coisas. Mas naquela época não tinha essas coisas. O que você acha que o Davi fazia? Quando ele passava dias, eles saíam com as ovelhas, não era assim, eu vou ali na esquina levar a ovelha para comer, depois eu volto. Não, eles iam procurar pastagens longe de casa, eles ficavam às vezes dias fora de casa cuidando das ovelhas. Por isso talvez que ele estava meio esquecido, né? Porque ele estava longe da família, mas ele estava perto de Deus. Porque só quem tem intimidade com Deus pode escrever um salmo como o Salmo 23. E olha que interessante. O Salmo 23, eu não sei se você sabe, é o salmo mais conhecido do universo, né? Diz a verdade. Do multiverso, diriam os Vingadores. Nossa, hoje eu estou demais, né? Hoje eu estou demais. Obrigada. Não, mas agora eu já sou pastora, não sou mais nem profeta. Agora, depois dessas piadas, desisti de ser profeta. Eu vou ser pastora. Olha só. Ele é o salmo super conhecido, o Salmo 23. E ele diz e ele relata justamente a experiência do Davi como pastor. Anota aí, depois leia o Salmo 23. Eu sei que todo mundo sabe de cor, mas leia lá, leia o Salmo 23 numa outra ocasião. O que Davi, que foi Davi que escreveu o Salmo 23, o que ele fala no Salmo 23? Ele fala sobre a experiência dele. Ele se vê como pastor. Olha, meu Deus, isso é muito incrível. O Davi, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Dependendo da linguagem que você lê. Mas uma coisa é certa, o que o Davi está dizendo? Ele sabe o que ele está falando. Porque a história dele, a vida dele era ser pastor. Ele não escreve esse salmo do além. Ele escreve esse salmo baseado na sua própria experiência. A sua experiência de vida dá a ele possibilidade de conhecer melhor a Deus. E eu queria dizer isso para você. A sua experiência de vida pode levar você a conhecer melhor a Deus. Às vezes a gente acha que as desgraças que acontecem na nossa vida são só desgraça que não serve para nada. As dificuldades, as aflições, às vezes a rejeição que a gente sofre, às vezes a gente acha que está lá no deserto com as ovelhas é a pior coisa do mundo. Às vezes a gente acha que não ser tão amado, que não ser tão aceito é a pior coisa do mundo, e é mesmo. Só que você tem duas opções. Você pode ficar de mimimi e dizendo, ai, coitadinho de mim, ninguém me ama nessa vida. Ou você pode usar essa experiência para conhecer melhor o Senhor. Porque a Bíblia diz que ainda que a sua mãe não te der o peito, te rejeitar, não lembrar de você, não lembrar de amamentar, o Senhor não esquecerá. O Davi, ele usa da experiência pessoal que ele tem, ele usa desse contexto, da história dele,
para conhecer melhor o Senhor. E ele vai fazendo essa comparação, porque ele sabe exatamente o que significa ser um pastor, porque ele era um pastor de ovelhas. Então ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque ele sabia, ele olhando, eu fico imaginando, na minha imaginação santificada, o Davi lá, né, encostado numa pedra, com a graminha aqui do lado, sabe, uma graminha, ele junta lá uma graminha, põe uma graminha aqui do lado, com o cajado, né, com o cajado aqui, olhando as ovelhas, e daí ele fala assim, que legal, olha essas ovelhas ali, olha, eu sou que nem essa ovelha, e Deus é o meu pastor. Puxa, eu podia escrever sobre isso. De repente, ele leva a harpinha dele junto, né? Podia cantar e escrever sobre isso. E ele observa aquela situação, a história, o contexto que ele está envolvido, e Deus começa a ministrar o coração dele no meio da sua história. Deus começa a falar com ele no meio da sua história. Para alguns, a história dele podia ser uma desgraça, porque ele era esquecido pelo pai, esquecido pelos irmãos, esquecido por todo mundo. Ele era o irmão mais novo, não tinha direito à herança, não tinha direito a quase nada. Ele só tinha direito de ficar no meio do deserto cuidando das ovelhas, passando talvez calor, frio, fome, necessidade. Isso era o que Davi tinha. Só que nessa experiência, nessa história, ele começa a observar as coisas em volta dele e Deus começa a falar com ele. E ao invés de dizer, Deus, ninguém me ama nessa terra, não, ele começa a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, isso é demais. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque diante da experiência, diante da história, ele conseguia reconhecer a mão de Deus na vida dele. Ele reconhecia a vida de Deus na vida dele. A presença de Deus na vida dele. E ele começa a escrever o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Me faz repousar em verdes pastos. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado e a tua vara me consolam. Meu Deus, que coisa! Porque ele sabia qual era o papel de um pastor na vida das ovelhas. E Deus começa a falar com Davi a partir da sua história. E eu tenho certeza que Deus quer falar com você a partir da sua história. Deus quer falar com você a partir das experiências que você já viveu. E Ele quer mostrar para você quem Ele é a partir dessa experiência. Conheço tanta gente que já passou fome, já passou necessidade, já sofreram abusos, todo tipo, violência doméstica, abuso sexual, falta de dinheiro, uma série de coisas. Só que no meio de toda essa história, conheceram o Senhor. E essas feridas foram curadas. E essas feridas foram saradas. Deus demonstrou o amor dele por nós. Deus mostrou o amor dele por mim. Deus mostrou o amor dele por você. E agora, com essas feridas curadas, nós podemos ser uma vacina para o mundo doente. Porque a gente conheceu aquele que é capaz de curar todas as dores e todas as enfermidades. E porque nós sabemos quem pode curar, nós podemos levar essa cura adiante. E isso é incrível, porque é exatamente isso que Davi faz. Davi, ele conhece a Deus e ele começa a levar Deus adiante, quem Deus é. E por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele só pôde, e o que significa de fato ser um homem segundo o coração de Deus? Significa conhecer o coração de Deus, porque você não pode falar de uma coisa que você não conhece. Você não pode ser uma coisa que você não conhece. Então, se Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, é porque ele conhecia o coração de Deus, ele sabia como a mente de Deus funcionava, ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era, sabe? E sabe qual é a prova disso? Mais um texto para você ler durante a semana. Olha só, quando Davi peca, sabe, né? Aquele pecado que manchou lá o currículo do Davi, que ele comete adultério com a Betseba, depois manda matar o marido da Betseba, tudo coisinha leve, pouca assim. E daí ele manda matar o marido, né? Assassina o marido, comete adultério com a mulher engravida. Daí ele tenta fazer o homem, né, se deitar com a mulher, o homem não quer, que era o Urias não quer, ele manda Urias para frente de batalha, mata o Urias e tudo está resolvido, a organização está bajara, só que não. Porque daí o que acontece? Ele convida a Betseba para morar com ele e tal, e acha que o negócio está resolvido. Daí Deus levanta um profeta, que é o Natã,
E vai lá e diz assim para o Davi, olha, é o seguinte, tinha um homem que tinha uma cordeirinha, e tinha um outro homem rico que tinha muitas cordeirinhas. Só que daí chegou uma visita, e ele queria fazer uma ovelha para as visitas comer. Em vez de pegar uma cordeirinha dele, não, ele foi lá e matou a cordeirinha do homem que só tinha uma cordeirinha. Quem é esse homem? Davi falou, me diz quem ele é que eu vou matar esse homem. E o Natan diz, esse homem é você, que foi lá e pegou a mulher do outro e ainda matou o outro. E o que Davi faz diante disso? Ele começa a se justificar, não, calma, não foi bem assim, né? Na verdade, o que aconteceu é que Urias foi para a frente da batalha lá e morreu, mas isso acontece com todo mundo, afinal, quem está na guerra é para morrer, né? É assim que funciona a vida. Não, ele não começou a se justificar. E essa é a grande diferença do Davi e do Saul que eu percebo. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração, porque Davi pecou e desobedeceu a Deus. Lá em 1 Reis, quando eles vão falar, Deus vai dar testemunho de Davi e ele vai falar justamente isso. Davi foi um homem segundo meu coração, me obedeceu em todas as coisas, falando, né, relatando de Davi. Me obedeceu em tudo, cumpriu a palavra, exceto no caso de Urias. E daí ele vai dizer que ele cometeu adultério. Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que obedeceu a Deus em tudo, exceto no caso de Urias e Betseba. E o Saul também tem uma mancha lá no currículo dele, muitas, né? Mas eu vou falar só de uma. Mas que no princípio é o mesmo, que é a questão da desobediência à palavra de Deus. O Saul tinha recebido uma palavra que é para ir para lutar contra os amalequitas e exterminar todo mundo. Era para exterminar todo mundo mesmo, não era para deixar ninguém vivo, nem animais. E daí o que acontece? Os soldados não querem matar os animais, né? Querem comer, fazer churrasco, essas coisas assim, deviam ser tudo gaúcho. Não pode falar essas coisas, né? Eu estou ao vivo, mas enfim. É que gaúcho gosta de churrasco. Gaúcho gosta de churrasco, né? Sul-mato-grossense também, diga de passagem. E eu também. Os nordestinos também gostam de churrasco, é verdade. Pronto, todo mundo concorda. E daí eles queriam guardar o melhor das ovelhas e dos bois e tudo mais para sacrificar ao Senhor. E quando Samuel chega e Deus diz, não, eu rejeitei Davi porque ele não obedeceu a minha palavra. E Samuel chega para ele e diz assim, você não obedeceu? Ele diz assim, claro que eu obedeci. Eu exterminei os amalequitas. E daí o Samuel fala assim, o que é esse mugido aí que eu estou ouvindo? Dessas ovelhas aí. E desses boi, porque ovelha não muge, né? É boi que muge. Mas enfim, esses mugidos e balidos, né? Que eu estou ouvindo aí. Quem que é? E daí ele diz assim, não, é o seguinte, é que os soldados, olha o que ele faz. É que os soldados quiseram guardar o melhor para sacrificar a Deus. O que o Saul faz quando Samuel vem e expõe o pecado da desobediência? Ele diz assim, a culpa é do soldado, que não quiseram sacrificar. Ele faz exatamente a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Exatamente a mesma coisa. Adão, você comeu do fruto que eu tinha dito que não era para você comer? Deus, eu não. A culpa é dessa mulher que tu me deste, por causa dela que eu comi o fruto. Ele não assume a responsabilidade da sua própria atitude, do seu próprio pecado, do seu próprio erro. E a gente está assim de crentinho na igreja que não consegue assumir a responsabilidade daquilo que faz. Não assume. E por isso que às vezes a gente corre o risco de perder o título de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Porque em vez de assumir e se arrepender do mal que fez, a gente fica jogando a responsabilidade por si. Não, eu não perdoo porque a pessoa não veio me pedir perdão. Porque se ela viesse me pedir perdão, eu perdoava. Ou seja, o pecado é por causa da pessoa, não é por causa de mim. Afinal, se ela viesse me pedir perdão, eu perdoava. Só que a gente esquece que a Bíblia diz que carregar mágoa, carregar ódio, carregar raiva, carregar ressentimento no coração não é problema do outro que me feriu. É problema meu. Independente se o outro vier ou não pedir perdão, a Bíblia diz que é para eu perdoar o irmão, assim como Deus me perdoa. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz assim, perdoa o irmão se ele vier pedir perdão. Não. A Bíblia diz, perdoa o irmão, assim como eu perdoei vocês.
E daí, mas a gente usa de desculpa, exatamente como o Saul fez. Não, é que foi os soldados, sabe? Os soldados, eles quiseram... E a gente espiritualiza o negócio. Saul falou assim, não, os soldados, eles quiseram guardar o melhor, pegar as ovelhas mais gordas para oferecer sacrifício a Deus. A gente espiritualiza o pecado. Não, é o seguinte, eu não perdoo. Não, eu não tenho raiva de ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Só estou há 5 anos sem falar com a pessoa, mas eu não tenho raiva dela. Porque assim, eu estou orando. Eu oro por ela todo dia. Todo dia eu estou lá e oro por ela. Senhor, cai fogo do céu e queima a casa do fulano ou do ciclano. Na verdade, a gente espiritualiza um pecado que não tem como espiritualizar, mas a gente faz isso direto, igualzinho Saul. E essa é a grande diferença entre Saul e Davi, porque quando o Natan vem para Davi e diz assim, olha, você pecou porque você adulterou e assassinou um homem. Sabe o que Davi faz? Davi, imediatamente, ele se arrepende. E ele diz assim, é verdade, eu pequei contra Deus. E daí ele escreve o Salmo 51. Tarefa para essa semana, leia o Salmo 51 na perspectiva de Deus, de Davi conversando com Deus depois que o pecado dele é revelado. Eu vou fazer uma coisa durante essa semana. Porque assim, eu entendi que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus porque ele conhecia o coração de Deus. Porque ele representava o coração de Deus no meio do povo. E só pode representar o coração de Deus no meio do povo quem conhece o coração de Deus. Agora, e olha que legal, esse Salmo 51, ele é prova viva, escrita e arquivada de que Davi conhecia o coração de Deus. Porque lá a gente não vai ter tempo para ler o Salmo 51, porque daí seria outra pregação, a gente teria... Às vezes eu acho que eu deveria ser que nem Paulo. Sabe quando Paulo pregou a noite inteira? E tem gente até que dormiu, né? O menino dormiu, caiu da janela, morreu, ressuscitou. Eu queria ter essa oportunidade, mas o pastor Juarez não me dá essa oportunidade de ficar pregando a noite inteira. Mas um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? Então, mas olha só, a gente não vai ter tempo para ler... Ele disse que é transferência de culpa, que a culpa que eu não posso pregar a noite inteira não é minha, é dele. Olha só, o Salmo 51 diz o seguinte. Quando o Natan vem e fala para o Davi, você pecou porque você adulterou e assassinou um homem, o Davi vai e escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é incrível, se a gente lê ele nessa perspectiva. O Salmo 51, ele fala exatamente de quem Deus é para o Davi. Quando Davi começa a orar o Salmo 51, porque é uma oração de Davi diante do pecado que ele cometeu, ele diz assim, Senhor, não me olha segundo a multidão dos meus pecados, mas por amor do Senhor, tem misericórdia de mim. E me olha segundo esse teu amor e essa tua misericórdia, e não segundo a multidão dos meus pecados. Ele reconhece que Deus é um Deus de misericórdia. Ele reconhece no versículo 1 e 2 que Deus tem grande compaixão. Ele reconhece que Deus tem o poder de apagar as transgressões. Ele reconhece que Deus lava a culpa do pecado. E ele reconhece que Deus é o único que é capaz de purificar alguém do pecado. Só pode fazer uma oração dessa quem conhece a quem está orando. Porque quando a gente comete um pecado, não sei vocês, né? Mas normalmente quando a gente faz alguma coisa muito assim, que a gente fica aquele peso no coração e tal, né? A gente vai orar e a gente ora assim, Deus, eu não mereço estar aqui. Porque eu sou uma pecadora, um saco de verme no meio do estrume. É isso que eu sou, Deus, eu não mereço estar aqui. E não que a gente mereça. Mas o que eu estou querendo dizer, que quando a gente faz esse tipo de oração, a gente está dizendo, Deus, o sacrifício de Jesus não valeu a pena. Porque eu não posso estar aqui por causa do meu pecado. Porque no fundo, a gente não se sente perdoada. A gente não se sente aceita, a gente não se sente filho, como o pastor Everton pregou ontem à noite.
Se você quiser acessar a nossa live, nosso culto de ontem à noite, o Freedom, acesse lá, uma palavra poderosa. A gente não se sente filho, e quando a gente não se sente filho, a gente não sabe quem é o pai. E quando a gente não sabe quem é o pai, a gente trata Deus como se ele fosse um carrasco, que quando a gente pecar, dá uma desviadinha, ele vai vir com o cajado e vai bater na nossa cabeça. E eu não quero fazer com que a graça de Deus fique barata, que você pense o seguinte, não, então eu posso pecar porque Deus sempre vai me perdoar. As consequências do pecado, elas existem, mas a gente precisa entender que quando a gente se arrepende, como Davi se arrependeu, quando a gente muda a atitude, como Davi mudou, Deus nos perdoa. E Davi sabia quem Deus era. E ele sabia que apesar do pecado dele, ele podia se aproximar de Deus e que existia uma garantia para que ele se aproximasse de Deus, que era a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Lamentações capítulo 3, versículo 22 vai dizer assim: trago à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Sabe o que pode trazer esperança para a gente? Sabe o que pode nos tornar filhos? Sabe o que pode nos tornar homens segundo o coração de Deus? Saber quem Deus é e saber que Ele é um Deus misericordioso, que nos ama e nos acolhe. Isso pode nos dar esperança. Davi sabia que Deus é justo. Deus é contra o pecado. Davi sabia disso, porque sabe o que Davi fala lá no versículo 4? Ele vai dizer assim, ó: pequei contra o Senhor e contra o Senhor somente. Ele sabia que ele não tinha pecado contra homens, que ele não tinha pecado contra o Urias simplesmente, que ele não tinha pecado só o pecado de adultério contra a Batseba. Não era essa a questão. A questão é que ele não tinha simplesmente ofendido a homens e mulheres. Ele entendeu que quem ele ofendeu foi a Deus. E por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente não faz as coisas por causa dos outros. Ah, não, eu não vou fazer isso porque se o pastor ficar sabendo, Deus me livre. A gente não tem que deixar de fazer as coisas por causa do pastor, por causa do discipulador, por causa do meu líder de célula, por causa de quem for. A gente não tem que fazer as coisas porque quando a gente comete um pecado, a gente ofende o coração de Deus, é por causa dele. Não é por causa dos outros, não é por causa de homem e de mulher, mas é por causa de Deus. A gente precisa entender isso. Na medida que Davi sabia que Deus era misericordioso, ele também sabia que Deus era justo e que Deus, ele se ofendia com o pecado. E por isso que ele diz, eu não pequei contra homens, eu pequei contra o Senhor. E daí ele vai continuar dizendo assim, por isso o Senhor é justo em tudo que o Senhor fizer comigo. Ele assume, ele chama a responsabilidade para ele. E ele diz assim, Senhor, eu pequei contra ti. Então agora quem vai assumir a responsabilidade disso sou eu. Não é o soldado, não é a Batseba, não é o Urias, não é o Joabe que mandou o Urias lá para frente do campo. Não, sou eu. Eu vou assumir essa... Então, olha, eu pequei contra o Senhor. Então tudo que o Senhor quiser fazer comigo eu aceito, porque é justo. Ele vai dizer isso. O Senhor é justo naquilo que o Senhor fizer comigo. Leia Salmo 51 essa semana, leia lá. O Senhor é justo em tudo que o Senhor fizer. Quem tem coragem de dizer um negócio desse para Deus? Senhor, eu pequei contra o Senhor. Pode fazer o que o Senhor quiser comigo aqui, porque eu vou assumir a responsabilidade. Eu chamo para mim. Quem consegue fazer um negócio desse? Quem tem coragem? Quem tem coragem de chamar a responsabilidade para si? Só homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que sabem quem Deus é e confiam na misericórdia e no amor dele. Sabe que a gente vai assumir as consequências das nossas decisões, as consequências do nosso erro, mas ainda que a gente tenha que assumir as consequências do nosso erro, a gente sabe que vai ter um Deus segurando na nossa mão e dizer, vamos lá, eu vou estar junto contigo e te ajudando a assumir a consequência do nosso erro, porque é isso que o Pai faz. É exatamente isso que o Pai faz. Esses dias aqui em casa, eu não posso, um dia numa casa qualquer, aonde um menino chamado Cláudio mora, no meu é Cláudio, a casa é minha, eu falo o nome que eu quero. Um menino chamado Cláudio, ele tinha uma tarefa para fazer, que era limpar o jardim da casa dele.
E daí o pai do Cláudio falou assim, ó, você vai limpar o jardim da sua casa. E o menino Cláudio falou, mas eu não sei como fazer isso. Daí o pai do menino falou, então eu vou te ensinar. E pegou o menino pela mão, ensinou a segurar a vassoura, ensinou a juntar folha, ensinou a abrir o saco, ensinou tudo. Porque pai é aquele que não só dá consequência, mas é que ensina você a fazer aquilo que precisa ser feito. E Deus é exatamente assim. Deus é aquele que vai tomar a gente pela mão e dizer, estamos juntos. Vamos lá, vamos dar um passo adiante, vamos caminhar mais uma milha. Você errou aqui, errou, se arrependeu, então vem cá, vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. É isso que, e Davi sabia quem Deus era. No versículo 7, ele vai dizer assim, ele me purifica, me lava, me torna mais branco que a neve, apaga as minhas iniquidades. E eu só queria dizer mais um versículo desse texto, que é o versículo 10. E ele vai dizer assim, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele sabia. Veja, Davi não ignora o pecado dele. Ele sabia que ele tinha cometido pecado e por isso o coração dele estava contaminado pelo pecado. Por isso ele vai, mas ele sabia que tinha um Deus que podia purificar o coração dele desse pecado. E daí ele diz assim, Senhor, purifica-me desse pecado. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito, numa outra linguagem, diz assim, me dá um espírito estável. Um espírito que não muda de acordo com os ventos desse mundo. Um espírito que não se abala com as circunstâncias que estão em minha volta. Mas um espírito ligado com o teu espírito, que me faz crer e viver como o Senhor vive. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas o texto lá de Atos não diz que ele era só um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, que serviu a Deus na sua geração. E não só serviu a Deus na sua geração, a Bíblia diz que Davi serviu ao propósito de Deus na sua geração. Ou seja, Deus tem um propósito nessa geração e Ele quer levantar líderes que vivam esse propósito na geração que está. Qual que era o propósito de Deus na geração de Davi? O que Davi tinha que fazer? O povo de Israel, ele tinha naquela época que conquistar a terra, lutar contra os inimigos para conquistar essa terra, e ele tinha que ser um exemplo para as nações ao redor. Era para ser um povo missionário, um povo que mostrasse às nações ao redor quem Deus era. Qual que é a diferença do povo de Israel e da gente? A gente não tem que lutar contra o inimigo? A gente não tem que conquistar essa terra para o Senhor? E a gente não tem que mostrar para os outros quem Deus é? Qual é a diferença do propósito de Deus para aquela geração e para o propósito de Deus para essa geração? Nenhum. O propósito, em última análise, ele continua exatamente o mesmo. Davi, ele sabia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Por isso que ele não fica com medo de lutar contra o Golias. Porque ele sabia quem Deus era, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele conhecia esse propósito, por isso que ele enfrenta Golias. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel, se você tem a Bíblia ali, eu já estou acabando, só falta mais umas 5 páginas. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Esse texto é tão legal. Olha só. 1 Samuel 17, versículo 32. Eu estou empolgada, então estou ficando com calor. Olha só, eu disse que Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia o propósito que Deus tinha através da vida dele para a geração aonde ele estava, e é por isso que ele podia, por isso que ele lutou contra o Golias. Olha só o que diz 1 Samuel 17, 32. Diz assim, Davi disse a Saul, porque daí ninguém queria enfrentar o Golias, porque todo mundo estava com medo dele, um gigante, aquele negócio, essa história que a gente já sabe. Ninguém queria, um exército inteiro, e ninguém queria enfrentar o gigante. Ninguém queria enfrentar o gigante. Davi, o menininho, o mocinho e tal, né? Ele foi lá e enfrentou o gigante. Enfrentou o gigante.
E ele diz para o Saul, eu vou enfrentar esse homem. Por quê? Olha só. Porque ele sabia quem ele era. E ele sabia quem Deus era. Quer prova disso? Olha só, versículo 32. Disse Davi a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Davi, presta atenção. Ai, meu Deus, isso aqui é muito legal. Teu servo toma conta das ovelhas. O que é isso? Olha o que ele diz. O teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. O que ele lembra? Ele lembra de quando ele é pastor. Aonde ele começou a conhecer a Deus. Aonde que ele começou a conhecer o coração de Deus. Aonde ele começou a se tornar um homem segundo o coração de Deus. Ele traz à memória a história dele. Está no texto. Ah, tá. Obrigada. Olha só o que diz assim. Ninguém deve ficar com o coração abatido. No versículo 33, Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, porque você é apenas um rapaz. Davi, entretanto, disse a Saul, versículo 34, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Aleluia! É incrível! Davi começou a conhecer a Deus quando ele estava no campo cuidando das ovelhas. Ele sabia quem Deus era. O mesmo Deus que livrou ele do leão, o mesmo Deus que livrou ele do urso, livraria ele desse filisteu. E veja, ele começou a lutar com o básico. Ele começou a lutar com o urso e com o leão, básico. Mas ele teve que começar a lutar com o básico para depois enfrentar o gigante. Tem muitos leões, talvez, na nossa vida, e muitos ursos com os quais nós temos que lutar. Mas se a gente não aprender a derrotar e a confiar que o Senhor vai nos ajudar a derrotar o leão e o urso, a gente não vai derrotar o gigante. Você precisa entender que Deus ele é contigo para derrotar o leão, para derrotar o urso. E Deus é contigo para derrotar o gigante. Deus é contigo para derrotar, para ajudar você a derrotar a sua condição financeira infeliz. Deus está contigo para ajudar você a derrotar o espírito de divisão que está dentro da sua família. Deus é contigo para ajudar você a derrotar a falta de amor, a falta de perdão que você carrega no coração. Deus é contigo. E Ele vai te ajudar a derrotar. Davi, ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Senhor. E olha só o que aconteceu, o versículo 40. Diz que Davi vai ao encontro do tal do filisteu. E quando ele está indo ao encontro do tal de filisteu, lá no versículo 40 diz assim, em seguida, porque daí ele tentou vestir a armadura, não deu certo, queria que ele lutasse com a espada, não deu certo, e daí o que ele faz? Em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ai, meu Deus. Olha só, Davi, quando ele vai lutar contra o gigante, ele não luta com armas humanas, ele não luta com aquilo que a gente acha que pode derrotar o gigante. Ele luta com as armas que Deus deu para ele lutar. Paulo, presta atenção, Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, vai dizer assim, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões mundanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Embora sejamos humanos, não lutamos com armas humanas. Davi não lutou com armas humanas.
Davi lutou com aquilo que Deus havia dado a ele quando ele era pastor de ovelha. A sua história, na sua história, quando você vai vivendo a sua história, quando você vai vivendo a sua vida, Deus vai forjando você, Deus vai moldando você para que você se torne um homem e uma mulher segundo o seu coração. E na sua história, Ele vai dando para você armas para que você lute contra os gigantes que vão aparecendo durante a sua história. Você precisa reconhecer essa arma. Nós temos armas poderosas em Deus. São armas espirituais, não são armas carnais. São armas, é oração, é o jejum, é a leitura da palavra de Deus. A gente precisa entender que essas armas espirituais que vão derrotar os gigantes que aparecem diante de nós. Davi reconheceu isso. E daí, quando ele chega diante de Golias, o que ele diz? Porque ele tem armas espirituais. Ele não tem armas carnais. E o que ele diz? Ele diz no versículo 45 e 46, ele diz assim: você vem contra mim com espada, armas de homens. Você vem contra mim com espadas, lanças e dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau! Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem Deus era. E Davi sabia por que ele veio a esse mundo. Ele veio a esse mundo para anunciar para toda a terra quem Deus é. Davi veio a esse mundo para anunciar a toda a terra que há Deus em Israel, que há Deus em Israel, que há Deus em Israel. E Davi faz isso. E ele vai contra o gigante, ele não vai com escudo, ele não vai com espada, ele não vai com dardo, ele vai com as armas que Deus deu a ele. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra contra o diabo, nós estamos numa guerra contra a nossa própria carne, nós estamos numa guerra contra as regiões celestiais, nós estamos numa guerra porque nós estamos conquistando a terra para o Senhor Jesus. Você está conquistando a sua família para o Senhor Jesus. Você está conquistando a sua casa para o Senhor Jesus. Você está conquistando pessoas do seu trabalho para o Senhor Jesus. Você está conquistando os seus vizinhos para o Senhor Jesus. Então, nesse processo de conquista, a gente precisa se armar, a gente precisa se fortalecer, e a gente precisa se armar e se fortalecer com aquilo que Deus dá a nós, armas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Não vá querer lutar sem isso, porque você vai ser derrotado. Mas quando Davi ele entende isso, porque ele sabe quem é Deus e ele sabe quem estava com ele, ele diz assim: eu não vou contra você com armas desse mundo. Não é com argumento humano que a gente convence as pessoas. A gente convence as pessoas com nada, porque quem convence é o Espírito Santo. Então a gente vai orar, e a gente vai orar, e a gente vai orar, até que o Espírito Santo se mova em favor da nossa oração e convence o coração daqueles que nós amamos e queremos ver diante do Senhor. Porque hoje mesmo, ai meu Deus, que cena linda, eu imagino, é o sonho da minha vida, poder pegar um gigante. Sabe quando a gente vai expulsar demônio, e a gente fala assim, ó, deixa eu fazer aqui uma, né? Quando a gente vai expulsar um demônio, e daí a gente diz assim, eu não gosto de ver pessoa endemoniada, porque é triste, né? Ver uma pessoa tomada pelo demônio. Mas eu gosto demais de expulsar demônio. Eu não gosto de ver a pessoa endemoniada, mas eu gosto de expulsar demônio. Por quê? Porque quando a gente diz assim, ó, sai em nome de Jesus, o diabo tem que sair. Ele não tem opção. Sabe por quê? Porque o gigante já foi destronado, porque o gigante já foi derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Nós temos uma arma poderosa em nosso favor, que é o nome de Jesus. Quando a gente fala, quando a gente clama, quando a gente diz Jesus Cristo, os céus se movem em favor da gente. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender quem nós somos em Deus e que nós somos filhos. E como filhos de Deus, a gente tem esse poder sobre o gigante. E daí tá lá, você expulsando o demônio. Agora imagina, né? O demônio ali, e você põe a mão e você diz, sai em nome de Jesus. É exatamente isso que o Davi faz com o Golias. É como se a gente estivesse pegando lá o estilingue, que é o nome de Jesus, a pedrinha lá, e pá! Joga lá, em nome de Jesus. Daí vai aquela pedra assim na cabeça do demônio.
Daí você diz, sai! E a pedra acerta na cabeça do demônio e o demônio cai. Daí você vai lá e diz assim, em nome de Jesus, e corta a cabeça do demônio, porque o demônio tem que sair. E você diz, agora vai para o quinto dos infernos, que lá é o teu lugar, não é aqui. E daí o demônio tem que sair e a pessoa fica liberta. É incrível, porque é nesse processo. Eu fico imaginando, não, é porque assim, né, eu sou um pouco sanguinária, mas daí eu fico imaginando o Davi subindo no Golias, pegando a espada do Golias e cortando a cabeça do Golias e erguendo aquela cabeça e mostrando para todo o exército de Israel. E a Bíblia diz que se ouviu um grito de guerra, um grito de vitória no acampamento de Israel. Quando a gente derrota o inimigo, quando pessoas se convertem, quando pessoas aceitam Jesus, há um grito de vitória no acampamento do céu. A Bíblia diz que é festa no céu quando um justo se converte. Meu Deus, isso é incrível, porque nós também fomos chamados para isso. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus quer usar a sua vida para que toda a terra saiba que há um Deus forte, poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, que é capaz de derrotar todo o inimigo. Deus quer usar a sua vida como usou a vida do Davi. Mas nós só podemos ser usados e nós só podemos fazer o que Davi fez e ser chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus, se a gente conhecer esse Deus. Então, diante de tudo isso, o desafio que eu tenho para você, que eu tenho para mim, que eu tenho para nós como igreja, é que nós conheçamos o nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos intimidade com Ele. Eu quero ler um último versículo, que eu disse que eu não ia ler, mas eu vou ler. Que é Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Que diz assim: conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Queridos, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele conhecia o coração de Deus. Oséias vai dizer para o povo de Israel: conheçam o Senhor, esforcem-se em conhecê-lo. Não dá para a gente conhecer o Senhor passando 20 horas do dia assistindo Netflix. Não dá para conhecer o Senhor passando outras 4 horas do dia nas redes sociais, Instagram, enfim. Para conhecer o Senhor, nós precisamos ler a sua palavra. Para conhecer o Senhor, nós precisamos conversar com Ele. Para conhecer o Senhor, nós precisamos aprender a ouvir Jesus, a estar com Ele. Então, e isso requer de nós algum esforço, porque a nossa alma sempre vai fugir disso. Mas seja como Davi, que no seu dia a dia, cuidando de ovelhas, ele conseguia reconhecer os sinais de Deus em sua volta. Ele conseguia ouvir Deus falar, ele conseguia estar com Deus. E é por isso que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, que representou Deus na sua geração, serviu ao propósito de Deus na sua geração. Você é chamado para ser Davi. Você não é Saul. Eu não sou Saul, nós não somos Saul. A Igreja Fonte Church de Recife foi chamada para levantar Davis nessa terra, para levantar homens e mulheres de Deus. Eu sempre digo isso. Nós vamos ter uma igreja poderosa, porque nós vamos plantar 300 igrejas nesse Nordeste. Mas nós não vamos plantar 300 igrejas do além. Nós vamos levantar 300 igrejas com homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que são apaixonados pela palavra. Homens e mulheres que são apaixonados pela presença de Jesus. Homens e mulheres que são apaixonados por estar com Deus, para viver com Deus e servir a sua geração. Você foi chamado para fazer parte desse propósito de Deus para essa nação, para fazer o nome de Jesus conhecido. Pastora, mas a gente está em quarentena, a gente não pode nem sair de casa. Querido, é tempo de orar, é tempo de conhecer o coração de Deus, para que depois que você conhece o coração de Deus, você possa falar desse Deus. Então aproveita o seu tempo cuidando das ovelhas. Aproveita esse tempo de pastoreio, de você estar sozinho com as ovelhas, com o Senhor, lá no deserto. Aproveita esse tempo onde Deus vai revelar para você quem Ele é, e você vai poder conhecê-lo como Ele é.
porque é isso que o Senhor quer para você. Nós cantamos uma canção antes. Uma canção que falava, o nome da canção é Altar. Eu nunca sei o que as canções falam, mas é uma canção bem legal. O que ela fala mesmo? Como que é o começo? Ah, isso, obrigada. É uma canção que fala o seguinte: Deus me chamou para tudo abandonar. Obrigada. E é exatamente isso, sabe? Quando eu penso em Davi, e quando eu penso que ele era um homem segundo o coração de Deus, eu penso exatamente nessa figura que essa canção traz. Que ela diz que o Senhor nos chamou para abandonar tudo que não é dele. Tudo aquilo que nos afasta dele. Davi, ele não quis fazer o seu próprio nome grande na terra. O que Davi quis é engrandecer o nome do Senhor. Ele derrotou gigantes porque ele queria engrandecer o nome do Senhor. Ele derrotou gigante porque ele sabia quem ele era em Deus. E nessa noite eu quero convidar você a cantar essa canção com a gente. Eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, se você puder. Mas eu quero que você feche os olhos mesmo e se concentre nessa canção. E diga: Deus, eu quero hoje abandonar tudo, porque eu quero me tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu não quero mais viver a vida mais ou menos. Eu não quero ser alguém que vai na igreja. Eu quero ser alguém que é segundo o coração de Deus, que conhece o coração de Deus. E por isso, nessa noite, eu quero entregar a minha vida ao teu altar. Eu quero dizer: toma as minhas mãos, toma o meu coração, toma os meus ouvidos, toma a minha boca, toma o meu corpo, porque eu quero servir o Senhor. Eu quero servir a essa geração. Eu quero servir ao propósito de Deus nessa geração. O Senhor está te preparando para você ser Davi dessa geração. Um Davi que serve o propósito de Deus. Um homem e uma mulher que é chamado segundo o coração de Deus. Um homem e uma mulher que, quando alguém olhar para você, ele vai dizer: essa mulher, esse homem servem ao Senhor. Deus está te chamando para entregar tudo nessa noite. Deus está chamando você para colocar a sua vida diante dele e dizer: Deus, eu quero ser um homem segundo teu coração. Que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus durante toda essa semana. E para ajudar você a conhecer o coração de Deus, para ajudar você nesse processo de conhecimento de quem Deus é, nós temos algumas programações aqui na igreja. Amanhã à noite, segunda-feira, às 8 horas, nós vamos ter reunião de oração. Também através tanto do Zoom como do YouTube. Então, você é nosso convidado para participar dessa reunião de oração. E também, na terça-noite, nós temos o nosso culto top, que terá uma palavra poderosa também, para você ser edificado e conhecer um pouquinho mais de Jesus, que é sempre tão precioso para nós. Então, também você está convidado para acessar o nosso canal aqui no YouTube, GR Recife. Você pode também dar uma curtida, compartilhar os vídeos se você gostou da nossa palavra, se você tem gostado, tem sido edificado, Deus tem acrescentado através dessas palavras que você tem ouvido. Compartilhe essas palavras com seus amigos, compartilhe essa palavra com a sua família, compartilhe essa palavra com quem você conhece, porque ela também será a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Então, dê a sua curtida, nos siga no nosso canal, aperte o sininho lá para você receber as notificações e você vai ser sempre muito edificado através dessas palavras. Eu tenho certeza disso. Deus quer acrescentar muito a sua vida. Então tenha uma boa semana e fique conosco durante essa semana através dos nossos canais. Um beijo para você e Deus te abençoe muitíssimo durante toda essa semana. Amém, querido. Deus abençoe.